Amados irmãos, eu vos saúdo com a santa paz em Cristo Jesus. Mais uma vez estamos colocando esse vídeo, mais uma aula. Estamos avançando no tabernáculo e hoje chegamos à lição de número 5, onde abordaremos a pia de bronze, lugar de purificação. Já tendo passado 4 etapas, a lição de número 1 traz por título um lugar da habitação de Deus, tabernáculo, lugar de habitação de Deus. Número 2, os artesãos do tabernáculo. 3, entrando no tabernáculo, o pátio. 4, o altar de holocausto. Estamos na 5, a pia de bronze, lugar de purificação. Como em vídeos anteriores, quero me identificar, meu nome é Enoque Santiago, falo aqui da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério do Belém, o setor aqui é 27, e o pastor é o pastor Euclides de Oliveira, que tem nos dado apoio nesse projeto, e dar-nos as aulas suplementares, essas aulas direcionadas aos mestres, para que eles tenham um conteúdo maior, material um pouco mais amplo à sua disposição. O textual deste assunto, na lição 5, diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João 13, João 15, verso 3. A verdade prática diz: a pia de bronze é o símbolo do processo da santificação que Cristo realiza em nós através do seu sangue e da palavra. Nós vimos na lição anterior o pátio e tivemos uma base de como era o formato do tabernáculo. 20 cercas do lado sul, 20 tábuas, 20 do lado norte, 10 do lado ocidente e 10 da parte oriente. Vimos também que a entrada ficava do lado do oriente. Quando o sacerdote ele passava pela porta, ele então, a primeira coisa que ele deparava a sua visão era o altar do holocausto, o altar do sacrifício. Só que quando a gente acessa o versículo de número 20 desse assunto que nós estamos vendo, que a nossa leitura bíblica em classe está em Êxodo, no capítulo 30, o verso 18 ao 21, depois o 40, do 30 a 32, depois o versículo 11, o capítulo 6 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, e o verso 26 e 27 de Efésios, capítulo 5. Então, o verso 20, do capítulo 30 do Êxodo, diz o seguinte: o 19 diz: e Arão e os seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. O 20 diz: quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram, ou grife-se-ou, que é a nossa linha de pensamento aqui, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Então, quando ele passava a entrada, mesmo que ele tivesse logo de cara na sua frente o altar, ele passava por ele, porque o primeiro contato era com a pia, ele precisava lavar-se. Interessante isso, que quando ele chegava na pia, ele ia lavar suas mãos. Lá no Êxodo, no capítulo 38, verso 8, nos fornece de onde veio a matéria-prima para a construção dessa bacia, desta pia. Então ele vinha, lavava as mãos. Lá no verso 8 do capítulo 38, diz-nos que a matéria-prima era o espelho das mulheres.
Então, era depois que esse material passou pela mão de um artesão, eu tenho por mim que ele reluzia muito mais. Então pensa, quando o sacerdote se aproximava, ele chegava na bacia, que ele estendia as suas mãos, que ele olhava para dentro da bacia, a primeira figura que ele via era a sua própria figura, porque era material de espelho. É como quando ele chegava, estendia as mãos, ele olhava, que ele via a sua própria pessoa, seu ser dizia para ele: você está pronto? Você está pronto para ser uma das peças principais desse rito? Isso aqui me faz lembrar, quando Paulo está escrevendo à igreja em Corinto, lá no seu capítulo de número 3, o verso 18 da palavra do Senhor, diz o seguinte: segunda epístola, na verdade, de Paulo à igreja aos Coríntios, no seu capítulo de número 3, o verso 18 diz: todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, quando ele chegava, ele tinha praticamente esta visão aqui que Paulo está reportando aos irmãos. A bacia refletia, era como um espelho, ele via a sua figura e ele tinha ciência de que ele precisava ser um instrumento na mão de Deus. Ele está preparado para esse rito. Uma outra questão também que a gente deve lembrar é que mesmo ele entrando no tabernáculo e vendo o altar, que ele passa por ele, vai até a pia, ele vai à pia por obediência. Então primeiro ele vai se lavar, depois ele vai para o altar do sacrifício, depois para a tenda. Então, mesmo vendo o sacrifício, o altar do sacrifício, ele não fará uso dele, deixando para nós uma grande lição, que é melhor obedecer do que o sacrificar. Mesmo que diante dele, parece que a proposta primeiramente era o sacrifício, mas a palavra de Deus diz claro, para que você não morra. Então, veja bem, o verso 21 diz: lavarão, pois, as mãos, os pés, para que não morra. Isso lhe será por estatuto perpétuo, a ele e a sua semente nas suas gerações. Quando eu leio isso, eu lembro-me de uma situação que se envolveu a figura de Saul, quando ele fez uma oferta, um sacrifício a Deus, e Samuel vai trazer a ele uma palavra. Esta palavra provinha de Deus. Vamos lá dar uma olhada nisso. Em 1 Samuel, no capítulo de número 15, e o verso de número 1 Samuel 15, verso 22, diz assim: porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos? Então, olha aqui, a primeira coisa que ele deparava era o altar do holocausto. E sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor, eis que obedecê-lo é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Então veja, ele entrava, passava por este altar do sacrifício e ia até a pia para lavar-se. Lavando, ele tinha logo de cara a sua própria imagem. Irmãos, eu quero tocar num ponto aqui importante.
acerca da obediência, principalmente nessa questão de rito e de sacrifício. Isso aqui é uma regra bíblica: obedecer melhor do que sacrificar. O Espírito também me faz lembrar aqui e me leva para um texto aos Hebreus, se eu não me engano, está lá no seu capítulo 7 ou 5, vamos encontrar e efetuamos aqui a leitura. Olha que coisa interessante aqui, a palavra dos Senhor. É o capítulo 5, Hebreus 5. O verso, vamos ler a partir do verso de número 6 do capítulo 5. Hebreus 5, 6 diz: como também diz em outro lugar, tu és o sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Verso 8: ainda que era filho, aprendeu obediência por aquilo que padeceu. Veja que o próprio Jesus não passou por cima desta regra, como muitos de nós nos últimos dias têm atravessado ou passado por cima da regra. Na lição de número 1, eu apresentei aos irmãos um versículo, aos Hebreus também, que eu quero lembrar aqui convosco, que está lá no seu capítulo de número 8. Hebreus 8, verso 5 diz: os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte te mostrou. Então veja bem, quando Deus mostrou a ele o modelo, isso aqui a gente viu lá na lição de número 1, Deus falou para ele: eu preciso que você observe os detalhes e faça da maneira que me foi mostrado. Então aqui, a primeira lição que eu tiro aqui: o sacerdote passa, ele passa pela porta. A gente viu na lição do pátio que havia também um símbolo muito grande, porta, ele atravessa a porta, ele dá de cara com esse altar, ele passa por ele, vai à bacia, quando ele estende as mãos, ele vê sua própria face, ele é como que o ser olha para ele e mesmo diz a si mesmo: você está pronto para isso, ele lava as mãos e agora ele está preparado. Seguindo, diz-nos o seguinte, o primeiro ponto: a pia de bronze, a importância da santidade. O objetivo era que antes de entrar ou sair do tabernáculo, Arão e seus filhos lavassem as mãos e os pés. Veja que Deus, no verso 21, deixou muito claro, não deu detalhes acerca de o porquê deveria, mas disse: o faz. O verso 21 diz: lavarão com as mãos e os pés, para que não morra. Então, se passar por cima dessa etapa, a morte é certa. Segue dizendo: oferecer um sacrifício a Deus é prestar um culto santo e reverente. Lá na frente diz: os sacerdotes e a santidade. Ao entrarem no tabernáculo, os sacerdotes deveriam se lavar para não morrer, fosse para ministrar, fosse para acender a oferta no altar. Eles deveriam lavar-se antes. Irmãos, eu lembro-me quando Pedro, nos últimos dias de Cristo, quando ele pediu para que os discípulos fizessem uma fila para que ele pudesse lavar os pés de cada um deles, você se lembra que Pedro vai olhar e a princípio ele vai recusar. Não vou permitir que o Senhor lave os meus pés. E Jesus disse assim para ele: se não deixar,
você não tem parte comigo. Aí Pedro disse, então me lava por inteiro. Jesus disse, não, só os pés, o resto já está limpo pela palavra. A palavra, ela é um rio. Quando você acessa o Salmo 46, você vai deparar com 3 características inerentes a Deus. O Salmo 46 diz acerca do Deus que é, do Deus que faz, do Deus que está. E este salmo, ele é cantado no coletivo. Veja que no princípio dele diz assim, Deus é o nosso, veja, é um coletivo, um grupo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Então, Ele é para a igreja aquele que lava e aquele que santifica. Então, ele segue. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, um socorro bem presente no dia da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam, se perturbem, ainda que os montes se abalem por sua braveza. Há um rio cujas correntes, veja a presença do rio. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. É o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Então, quando você lê todo esse salmo, você vai ver que para a igreja, Deus Ele é o Senhor, Ele é o que está e Ele é o que faz. O salmista, quando ele canta o Salmo de número 23, eu encontro também a mesma linha no Salmo de número 23. As 3 características de Deus. Deus que é, Deus que está e Deus que faz. Só que lá é de maneira individual. Olha que interessante. Ele abre louvando assim. O Senhor veja, já está bem claro, logo na primeira linha que Ele é. Ele é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas, veja a presença das águas. As águas tranquilas, que refrigeram a minha alma e guia-me na vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás. Veja, o Deus que está. E o Salmo segue, você vai também encontrar que Ele é o Deus que faz. Então perceba, quando você entregou a sua vida a Deus, eu tive aqui a oportunidade, na lição passada, de falar de maneira muito rápida acerca dos 3 batismos que Israel atravessou. Lá no capítulo de número 10, da primeira epístola de Paulo à igreja de Corinto, há uma informação interessante aqui. A palavra de Deus diz o seguinte. Vamos olhar isso. Capítulo 10, da primeira epístola de Paulo à igreja de Corinto, verso 1 diz: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Aí o verso 2, que é a minha linha de pensamento aqui, diz que e todos foram batizados. Em Moisés, um batismo. Na nuvem, o segundo. E no mar, o terceiro. Então, esse primeiro contato que para Israel era Moisés e que para nós é Jesus, porque ele é a palavra, Jesus propriamente diz: aquele que vem a mim, ele entrará, sairá e achará pastagem. Então, é como que é imerso nele, então é o batismo. Nesse ato do batismo em Cristo, já começa aí o processo da novidade de vida que Paulo vai falar lá na frente. Não existe transformação, não existe lavagem se não for pela palavra. A palavra é que lava e que purifica a vida da pessoa. Então veja, ao entrar no tabernáculo, os sacerdotes deveriam lavar-se para não morrer. Então, antes do meu sacrifício, eu vou ter que examinar. Paulo disse: examine-se, pois vão nesse mesmo. Ele, nesse rito da ceia, porque ali trata também de um rito, examine-se, pois vão nesse mesmo. Então esse autoexame é uma coisa fundamental. Seguindo, diz que
A pia de bronze é um lugar de limpeza e de purificação. Como a gente viu aqui, é o símbolo de é um rito que mostra que há necessidade de uma lavagem, de uma purificação. E como eu disse já anteriormente, é a palavra. Quantas pessoas, irmãos, hoje têm desprezado a palavra? Jesus disse uma certa feita: vós permaneceis no pecado, porque a minha palavra não entra em vós. Então, quando a palavra entra, automaticamente o pecado vai sair. E o verbo permanecer, nesse caso aqui, é um verbo de estado, né? Então, a ideia é que o homem só é extraído desse estado de permanência pecaminosa quando a palavra entra, quando ele deixa a palavra lavar, quando a palavra entra e purifica a vida dele. Então veja, a pia de bronze entre o altar do holocausto e o tabernáculo. Na imagem que a gente exibiu aqui no vídeo passado, você teve uma oportunidade de ver a estrutura do tabernáculo. O tabernáculo tinha um formato retangular. Lá no fundo você avistava a tenda da congregação. Vindo para frente estava a bacia para o sacerdote lavar as mãos e os pés. E vindo mais para frente você encontrava o altar do sacrifício. Então, entre a tenda da congregação e o altar ficava essa bacia, que era o lugar, e era o lugar onde o sacerdote deveria lavar-se. Uma coisa também interessante aqui, irmãos, é que quando você começa a estudar o tabernáculo, você vai ver que todos os elementos do tabernáculo havia dimensão. Os côvados, a pia já não tinha. A pia, Deus disse assim: faça o tanque, ou faça a pia. As dimensões não são oferecidas no texto, querendo dizer que, trazendo para nós uma ideia de que a santificação da nossa vida não tem medida. Que medida? Em todo o tempo, eu costumo dizer aos irmãos que Jesus é uma fonte a ser explorada constantemente, uma fonte infinita. E qual é o caminho para que eu venha usufruir dessa fonte? É a santificação. Lá em Lucas, você vai encontrar, logo nos seus primeiros capítulos ali, um dos milagres que Jesus realizou. Você vai encontrar pesca maravilhosa. Você vai ver ali que ele emprestou o barco de Pedro. E depois que ele discursou a multidão, ele olhando, distancia um pouco o barco da terra. E eles assim o fizeram. Lá na frente ele pediu para lançar a rede do lado direito do barco. E aí aconteceu aquele grande milagre que você lembra. A chave desse milagre está na fala que Jesus disse: distancia um pouco o barco da terra. Se eu quero viver uma vida de milagres, eu preciso me distanciar um pouco da terra. Então, na medida que eu vou me distanciando da terra, eu vou permitindo que a palavra vai me lavando, vai me santificando. Então, eu vou ter mais de Cristo do que da... Irmãos, porque a ideia de Deus é que a natureza do Cristo se desenvolva na vida daquele que ele chamou para a graça, a um hino que diz de valor em valor. Então você vai a um estado de crescimento. Então, a palavra diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Então, na medida que você vai santificando a sua vida, automaticamente a palavra vai lavando, vai trazendo um estado
de santificação. Agora, um ponto importante aqui é você entender que todo crescimento tem que ser equilibrado. Você precisa crescer na graça e no conhecimento. Tem que haver um equilíbrio entre os dois. Se você crescer só na graça, você se envolver só muito nas coisas espirituais, corre o risco de você virar um menino. E se você crescer só no conhecimento, corre o risco de você ficar aquela pessoa que tem tudo na cabeça, porém a palavra não consegue lavar. Você pode fazer até de alguma forma efeito na vida daquele que ouve, mas na sua própria vida não fará. Então é interessante que as duas coisas aconteçam junto, ocorram junto. Você cresça na graça e cresça no conhecimento também. Assim que a imagem da pia de bronze é geralmente apresentada nas suas ilustrações. Para entrar no santuário do tabernáculo, após ministrar no altar do holocausto, o sacerdote lavava-se na pia com uma água limpíssima. Então, ele entrava, lavava-se para fazer qualquer ato. Depois de feito, ele tornava a pia e lavava-se novamente. Ora, o nosso pecado foi expiado por Cristo do Calvário, que significa que toda a nossa sujeira foi limpa para a glória de Deus. Fomos lavados pelo sangue remidor de Jesus. A lavagem na bacia de bronze. A pia era de bronze polido, fabricado com espelho das mulheres, Êxodo 38:8. Eu citei isso aqui já aos irmãos. Assim exposta à luz do sol, a partir da água limpíssima, toda a impureza era revelada no interior da bacia. A semelhança dessa figura, a obra regeneradora do Espírito Santo nos torna completamente limpos da sujeira do pecado. Irmãos, a ideia de Deus é nos tornar puros e limpos diante dele. E já estáis limpos pela palavra que eu vos fiz. O textual desta lição diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra, irmãos, o salmista disse: uma coisa disse Deus, duas vezes eu ouvi. O primeiro contato do ser vivente com a palavra é o seu exterior. Ele ouve, a Bíblia diz que se hoje ouvir a sua voz, não endureçai o coração. Então é como que eu ouvindo a voz de Deus, se eu endurecer o coração, o meu ser interior não vai se alimentar com a palavra. Por isso o salmista disse: uma ele disse, duas eu ouvi. Então, quando ele disse, ouvindo eu a palavra, não endurecendo o coração, então ela desce para o homem interior e ela vai fazer aquilo que apraz ao Senhor. Então, ouvindo a voz, porque muitas pessoas ouvem e desprezam, então não tem efeito. Terá efeito se a palavra entrar. No altar do holocausto, o juízo sobre o pecador era aplicado na oferta do sacrifício, e ele cobriu o seu pecado. Nesse sentido, as águas da pia cumpriam uma função de limpeza dos sacerdotes que passaram por aquele processo. De igual modo, nosso Senhor tomou sobre si o juízo que merecíamos, morrendo por nós de maneira vicária. Nesse aspecto, a semelhança das águas purificadoras, a palavra de Deus tem o poder de limpar e disciplinar a nossa vida. Embora nossos pecados tenham sido expiados, isso aqui é importante, ainda temos de nos chegar a Deus. Irmãos, a nossa vida espiritual, ela precisa de manutenção. E isso é contínuo. Tiago diz o seguinte: a fé sem as obras é morta em si mesmo. Ou seja, se eu tenho fé, mas eu não tenho obras, eu não tenho
frutos dentro do reino, então minha fé fica sem abastecimento. Essa fé precisa ser abastecida para que ela possa viver. Então, na medida que eu começo a produzir no reino flores e frutos pelo meu envolvimento em Cristo, a minha fé vai fortalecendo, ela vai crescendo. É por isso que o texto é claro: crescei na graça, crescei. Então, existe uma forma de crescimento, e esta forma, ela só ocorre quando há um envolvimento. Ainda que devemos chegar a Deus continuamente para sermos livres de tudo que desagrada, pensamentos, palavras e obras. Infelizmente, acidentes ocorrem no caminho da jornada cristã e precisamos nos quebrantar na presença de Deus. Busquemos a santidade na pessoa de Cristo Jesus. Eu falava aqui, meus irmãos, acerca do permanecer no pecado. Jesus disse: vós permaneceis no pecado. Esse verbo permanecer é o verbo de estar. Quais são os verbos de estar? Ser, estar, parar, permanecer, ficar e continuar. O verbo de estar. Veja a presença então nesse verso do verbo permanecer. Uma coisa é acontecer um acidente de percurso, a pessoa errou, pecou, ele corre e pede por misericórdia: Senhor, eu pequei, lava-me desse pecado, purifica-me dessa situação. Outra coisa é a pessoa encobrir. O salmista, cantando o Salmo 32, ele diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Então, para que eu receba de Deus essa bem-aventurança, e você sabe que esse termo é traduzido como mais do que feliz. Por que mais do que feliz? Porque essa felicidade, ela não nasce de situações terrenas, ela não é produzida na terra. Nada gera a bem-aventurança aqui na terra, ela procede do trono de Deus. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Isso está presente, como eu vos disse, no Salmo 32. Então, queridos irmãos, finalizando isso, você se lembra que pela obra de Cristo, nós tivemos a oportunidade de recebermos dele essa condição sacerdotal. Apocalipse 1:6 diz que somos reis e sacerdotes para com Deus o Pai. Então, da mesma forma que o sacerdote deveria constantemente reparar o altar, a sua vestimenta, ele precisava viver uma vida separada para Deus. Ele era a figura daquilo que precisamos ser hoje, ter uma vida separada, o altar constantemente de pé, a veste limpa, lavada e purificada. Isso tudo requer manutenção. Que Deus abençoe. O último ponto fala sobre a lavagem completa. E depois segue dizendo que há uma lavagem progressiva e constante. A conclusão diz nessa lição, vimos que a limpeza espiritual é prioridade absoluta como consequência da obra expiatória de Cristo. Uma vez que Cristo nos salvou, fomos chamados para ser santos. Atentemos para esse precioso chamado de Cristo. Amado irmão, você que terá acesso a esse vídeo, examine-se e olhe para dentro de si mesmo. Eu disse aqui aos irmãos que quando o sacerdote estendia a mão para lavar-se, que ele olhava para as águas limpas, ele via sua própria imagem. E o próprio ser dizia para ele: você está pronto para esse rito? E ele poderia entrar com vida e ser removido de lá sem vida, se ele não observasse os detalhes daquela orientação que Deus deu.
Então, que Deus abençoe os irmãos. Os irmãos têm uma boa aula. Qualquer dúvida, os irmãos sabem que nós temos o nosso grupo. Postem lá as dúvidas, bom, as perguntas. Voltando a dizer também, os irmãos, que o tanque não foi oferecido por Deus, as dimensões dele, mostrando que uma vida de santificação, ela é uma vida de dimensões infinitas. Deus está a um nível em minha vida hoje, Ele pode estar numa amplitude maior amanhã. Vai depender unicamente da minha vida. Jesus quer entrar e crescer. Oséias, lá no seu capítulo 6, versículo 3, diz: prossigamos e conheçamos um pouco mais ao Senhor. E Deus em Cristo abençoe. Tenha uma boa aula.